Nós vamos fazer uma oração. Normalmente eu leio o texto e depois eu oro. Mas eu gostaria de fazer diferente hoje. Eu queria primeiro orar e a gente já entrar no texto de estudo dessa noite. Nos textos, na verdade. Então, feche seus olhos e peça para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Querido Espírito Santo, que é muito bom poder estar aqui, apesar de todas as lutas e adversidades que nós enfrentamos. Poder estar na sua presença é sempre um privilégio. Poder meditar na sua palavra, poder, Senhor, ser edificado por ela, receber revelação da sua palavra é sempre um privilégio. Por isso, nessa noite, eu convido o Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor ministre as nossas vidas como o Senhor sempre tem feito em cada culto. Que essa seja mais uma noite de edificação, que nossos corações sejam alcançados. Eu peço para que todos os ouvintes que estão aqui, aqueles que nos ouvem nessa noite, eles possam ter sensibilidade, o Senhor possa lhes conceder sensibilidade, para que nessa noite o Senhor possa tocar em seus corações. Abre o entendimento. Senhor, existem momentos que nós, como seres humanos, nós ficamos limitados em transmitir a mensagem. Às vezes ela não fica tão clara. E nessa hora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor revele aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um de maneira pessoal, trazendo vida, arrependimento, mudança de mente, esperança, tirando a tristeza, colocando alegria, tirando a angústia e colocando a paz. Em nome de Jesus, que essa seja uma noite na sua presença. Que seja uma noite onde o Senhor vai transformar os sentimentos ruins, as sensações ruins, em sensações boas, em sentimentos, Senhor, de paz, de alegria, em o nome de Jesus. É o que eu lhe peço nessa noite, para a glória do seu nome. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor nos traga também revelação da palavra. Muito obrigado. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Bom, hoje é o nosso último culto do mês de janeiro. Durante todo o mês de janeiro nós estamos na série Santificação. E dentro de santificação nós estamos falando sobre a luta contra o pecado. A gente está abordando esse aspecto da santificação. Como vencer o pecado. Falamos sobre arrependimento. Inclusive hoje, para fechar essa parte, esse aspecto da santificação, porque a partir do próximo mês nós vamos abordar outros aspectos da santificação, eu quero recapitular só a primeira mensagem, porque a primeira e a última elas conversam. A primeira mensagem que eu preguei no primeiro culto de janeiro, e eu vou recapitular ela rapidamente, só para ela fundamentar o que eu vou falar depois. Então, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7, versículo 15 inicialmente. O que nós começamos falando nesse mês de janeiro? Falando sobre esse texto aí. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Aí a gente pula para o versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E o 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Amém? Que o Espírito Santo nos dê revelação. Deixa eu só fazer aqui uma breve introdução com esses versículos. Nós começamos o mês de janeiro meditando sobre essa realidade espiritual, sobre essa guerra espiritual que Paulo descreve em Romanos 7. Ele começa dizendo: eu não entendo o que acontece comigo. E talvez a maioria de nós viva exatamente nessa mesma condição. A gente não entende o que acontece com a gente. Porque embora a gente tenha um desejo tão profundo de fazer o que é certo,
E a nossa consciência, ela está buscando isso. No nosso corpo, Paulo diz que atua uma lei que nos faz fazer exatamente o oposto daquilo que a gente sabe que é correto. E aí a gente vive essa guerra. Dentro dessa afirmação inicial que nós acabamos de ler, nós chegamos à seguinte conclusão: o desejo de fazer o bem está dentro da gente. E isso inclusive prova que Deus existe. Talvez não prove para muita gente, mas pela inferência lógica para mim prova. Porque se a gente não tivesse um desejo moral dentro de nós, e se esse desejo moral existe, ele vem da onde? Esse desejo de fazer o que é certo, que está na nossa consciência, não é uma mera convenção social, é uma dos indícios, uma das evidências da existência de Deus. Nós queremos fazer o que é certo, nós queremos viver em santidade, nós queremos agradar o coração de Deus, nós não queremos muitas vezes nos prostituir, nós não queremos muitas vezes, embora isso nos dê prazer, muitas vezes após essas práticas nós somos consumidos pela culpa, pela vergonha. Alguns chegam a sentir nojo de si próprio depois de cometer um pecado. Essa é uma evidência de que Deus nos fez para Ele, para a glória dele. Nós queremos fazer o que é certo, e por isso Paulo disse: eu não entendo por que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E aí nós meditamos sobre isso, nós falamos sobre alguns aspectos dessa questão, e eu não vou voltar toda a mensagem, mas eu sei que talvez você ainda esteja nessa guerra. Como é que Paulo conclui o capítulo 7? Bota o versículo 25. Depois de falar de toda essa guerra, ele diz o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, nós falamos muito sobre a mente, o arrependimento acontece na mente, a santificação acontece na mente, foram as outras duas mensagens. Eu próprio sou escravo da lei de Deus, com a mente, minha consciência me diz o que é certo, mas com a carne da lei do pecado, com a carne da lei do pecado. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E aí então, quando Paulo está falando tudo isso em Romanos 7, ele está preparando o terreno para o grande capítulo do livro de Romanos, que é o capítulo 8, que é como é uma vida no Espírito, como é uma vida de santificação, como é essa vida, como ela se manifesta. E aí a gente vai começar a ler, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 17 com você, embora eu vá concentrar toda a nossa mensagem no versículo 13, mas eu acho que a leitura é edificante, e por isso eu convido você a ler do 1 ao 17. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos também voltar nesse texto aqui depois. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Lembra da lei do pecado? É aquela lei que, quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu encontro uma lei que resiste à vontade de Deus e quer pecar. Paulo está dizendo que por meio de Cristo a gente consegue vencer essa lei. Eu vou fazer meio que um sermão expositivo, versículo por versículo. Eu vou fazer um pequeno comentário, mas a mensagem mesmo vai se concentrar no versículo 13. Eu acredito que enquanto eu leio o texto, os versículos, Deus vai falar com você de alguma maneira, em algum nível, vai falar com alguém. Por isso eu senti de Deus de que nós precisamos ler todo esse contexto de 1 ao 17. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, o que a lei foi incapaz de fazer? E de que lei ele está falando? Está falando da lei mosaica, está falando do conjunto de regras. Ele está dizendo que essa lei foi incapaz de fazer algo. O que a lei foi incapaz de fazer? Ela foi incapaz de remover pecados. Ela foi incapaz de promover santificação no coração do homem. Ela foi incapaz de salvar o homem. A lei foi incapaz. E por que ela foi incapaz? Porque ela está enfraquecida pela carne. Ou seja, está enfraquecida pelo fato de que na lei, nas regras, o homem não tem força suficiente para cumprir as regras. Ainda que o faça por um determinado período de tempo, uma hora ele vai pecar, ele vai quebrar a regra. E Tiago diz que quem quebra um dos mandamentos da lei, quebrou toda a lei. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, aquilo que o homem foi incapaz de fazer, salvar a si mesmo,
Deus o fez enviando seu próprio Filho. Aquilo que eu e você não podemos fazer. Talvez você ainda esteja nessa guerra tentando se salvar. Eu quero dizer para você que você está incapaz de se salvar. Você não pode se salvar, porque só quem pode fazer isso é o próprio Filho, que foi enviado à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Versículo seguinte: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Entenda uma coisa: o pecado, ele não pode ficar impune. Ele não pode. O salário do pecado é a morte. Se pecou, alguém tem que morrer. E é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. A lei tinha uma exigência: pecou, alguém tem que morrer. Só que Jesus, Deus decidiu que quem morreria não seríamos eu e você. Ele decidiu que quem morreria seria o seu próprio Filho, para cumprir as justas exigências da lei. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a palavra de Deus. Alguém tinha que pagar o preço do meu pecado. Alguém tinha que pagar o preço do seu pecado. E Jesus foi lá na cruz e fez isso. Havia uma exigência. É como se tivesse um diálogo entre Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E ele dissesse: agora, a humanidade pecou e alguém tem que pagar o preço. E o Filho diz: eu estou supondo algo, tá, gente? E aí o Senhor Jesus vem e ele cumpre essa exigência, ele paga o preço, e nos faz que, a fim de que as exigências da lei fossem plenamente satisfeitos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqueles que andam segundo a carne ainda estão fora desse plano, mas aqueles que já decidiram andar em santificação, eles estão dentro desse plano. Versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Eu preguei muito sobre a questão da mente aqui, pelo menos foram 2 mensagens a respeito disso. Toda a nossa guerra espiritual é aqui. Satanás trabalha com a mentira e o orgulho na nossa mente para nos manter escravos do pecado. Então, quando a gente está na carne, a nossa mente só pensa naquilo que é referente à carne. A gente pensa sempre de ponto de vista humano. Tudo é humano, a gente não consegue ter visão espiritual. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. É mais ou menos aquele quadro que as pessoas dizem assim: para ti tudo é Deus. Para quem é espiritual, todas as coisas são espirituais. Todas. Para quem é carnal, todas as coisas são carnais. Então depende, isso está evidenciando o nosso nascimento em Deus ou não. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. A forma de pensar de quem vive na carne, ela é oposta à maneira de pensar de Deus. Volta lá, não li todo. Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então ele está dizendo, nem que você queira servir a Deus com uma mente humana você consegue. É preciso então uma transformação de mente para poder servir a Deus. Pode continuar. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, por mais que queira. Paulo está dizendo, eu tenho um desejo de agradar a Deus, mas por outro lado, eu tenho uma carne atuante na minha vida. Se eu quero que a carne deixe de ser atuante, eu preciso começar a andar, mudar a minha mente, pensar espiritualmente. Versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Esse aqui vai ser o texto da nossa meditação. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Mas vamos continuar, depois a gente volta para ele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como você sabe que você é salvo? Você sabe no Espírito. É um testemunho interior, que você nasceu de novo, que você é salvo, que o Espírito Santo habita em você. Não existe nada, não existe nenhum tipo de comportamento, é um testemunho interior. Versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros. Eu estava dando aula para o pessoal da Escola de Libertadores, estava explicando a lei da herança espiritual. A lei da herança espiritual é essa aqui, ó. Se somos filhos, somos herdeiros, ponto. Porque a Bíblia ela vai falar de que, em alguns casos, a gente acha injusto quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos. Não é justo o filho sofrer consequências pelo pecado de seus pais. Só que a lei da herança não trabalha na justiça, trabalha no fundamento da filiação. Assim como não é justo, por exemplo, um filho sofrer as consequências dos erros dos pais, então poderíamos dizer que não é justo um filho herdar as bênçãos dos pais. Porque herança é questão de filiação. É justo um pai trabalhar, construir um império e dar de mão beijada para o seu filho? Não é justo, mas essa é a lei da herança. Ele não trabalhou por aquilo, mas é filho. Se é filho, tem direito, está aqui. Se somos filhos, somos herdeiros. Seja para o bem, seja para o mal. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Esse aqui é um texto maravilhoso. Eu poderia passar a noite pregando, mas a gente tem aqui um panorama completo da vida pelo Espírito. E no versículo 13, e eu quero que você coloque o 13 aí, nós temos meio que um resumo disso tudo, e eu quero rapidamente falar com você sobre isso nessa noite. Eu quero começar pelo fato que o apóstolo diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Vamos começar com a morte. Morrer aqui não é morrer fisicamente. Esse morrer aqui é um morrer espiritual eterno, para sempre e para sempre. Acho que a nossa mente ela tem dificuldade de entender o conceito de eternidade. É uma morte, é uma separação eterna de Deus. E aí ele diz que essa morte ela vem para aqueles que viveram de acordo com a carne. E aqui eu acho que a gente precisa começar a pensar o que é viver de acordo com a carne, para a gente saber se no final a gente morre ou não, se a gente vai morrer ou não. Se o nosso destino é uma morte eterna, para sempre, para sempre, para sempre, a gente precisa saber se a gente está vivendo na carne ou no Espírito. Se nós estamos andando em santificação ou não estamos andando em santificação. E o que é então viver na carne? Viver na carne, queridos, é viver para os seus desejos. É fazer a sua vontade. É quando você diz assim: eu vou viver o que eu quero viver, do jeito que eu quero viver, da forma que eu quiser viver. Então você passa a viver na carne quando você começa a viver do jeito que você quer, guiado pelos seus desejos. É eles que dizem. Você não tem um Senhor acima de você, a que você se sujeite à vontade e deixe que Ele te guie. Não, os seus desejos ocuparam esse lugar. Os seus desejos definem onde você vai, o que você faz ou com quem você se relaciona. Então isso é viver pela carne. Provérbios 14, 12, ele vai dizer que para muitos de nós existem caminhos que parecem direitos, mas no final são caminho de morte. Está falando da mesma morte, morte espiritual. Ou seja, existe um estilo de vida onde a gente decide o que a gente acha que é bom para a gente. Agora, sabe o que é curioso a respeito disso? É que biblicamente, viver para as nossas vontades é uma maneira que Deus usa para nos punir. Romanos capítulo 1, versículo 24.
Porque não glorificaram a Deus como Deus, Deus os entregou às suas paixões. Quando Deus quer te punir, sabe o que Ele diz para você? Seja feita a sua vontade. Faça do jeito que você quiser. Ah, é assim que você quer? Então, que assim seja. Lá em Romanos está muito claro de uma galera que não quis glorificar a Deus, que rejeitou a Deus. Então Deus diz, seja feita a sua vontade. E aí as escrituras vão dizer que eles se degradaram entre si. Por que que essa é uma punição de Deus? E aí talvez alguém esteja aqui vivendo exatamente assim. Eu faço as coisas do jeito que eu quero. E você acha que você é livre, quando na verdade você está sendo punido por Deus. Olha só, que surpresa. E quando você achava que você estava no controle, você não está no controle. Deus ainda está no controle. Mesmo quando você diz que você está fazendo as coisas do jeito que você quer, Deus ainda está no controle. Ele está deixando você chegar à conclusão de que sem Ele você não pode nada. Você precisa dEle. Só que Ele quer fazer isso antes que você chegue ao final, que o final é morte. Ele quer que você abra os seus olhos antes de você chegar no final, porque o final aí já era, meu irmão. Aí não tem mais jeito, é morte eterna, separação eterna de Deus. Essa é uma condenação dura, irmãos, morte eterna. Vamos imaginar alguém doente, alguém que está lutando contra uma doença degenerativa. Todas as vezes que eu faço um velório e que alguém morre nessas condições, eu ouço assim dos familiares: pelo menos ele descansou, né? Quem já ouviu isso sim? Pessoas sofrem muito para tentar manter a vida. Quando morrem, a gente chega à conclusão, pelo menos descansou. Agora, quando alguém morre no pecado, isso não pode ser dito para ela. Infelizmente, disse o oposto. O tormento só começou. E pior, não terá fim. É muito sério. Quando eu vivo na carne e eu vou até o final e morro nesse estilo de vida, ao invés de a gente ouvir os familiares dizendo, pelo menos ele descansou, a frase vai ser, o tormento só começou e não terá fim. É para sempre, para sempre e para sempre. É assustador. Pelo menos deveria ser. Paulo está dizendo então, pare de viver para a sua vontade. Pare de querer fazer as coisas do seu jeito. Se nós queremos viver em santificação, nós precisamos entregar o controle da nossa vida a Jesus. Tanto é verdade que dentro da mensagem de salvação de Jesus, no contexto geral, ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você já parou para pensar por que dentro da mensagem de salvação de Cristo tem um negue-se a si mesmo? Porque se tem alguém que está te conduzindo para a morte, é você mesmo com suas vontades. Você precisa ser salvo de você. Você precisa ser salvo das suas escolhas. Você sabe por que é uma punição Deus nos entregar as nossas próprias vontades? Porque a gente não sabe querer, a gente não sabe escolher, a gente não consegue fazer a escolha certa sem Jesus. A gente sempre faz a escolha errada, que no final vai dar em morte. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nesse sentido, o que é a santificação? É você entregar o controle da sua vida para alguém que é melhor do que você, para alguém que tem mais sabedoria que você, para alguém que tem uma visão mais ampla que a sua, e esse alguém é Jesus Cristo, e Ele está aqui nessa noite para você entregar a sua vida a Ele. Ele é melhor do que a gente. Isso não pode te ofender. Você tem que aceitar que Jesus é melhor do que você, porque Jesus é melhor do que eu, é melhor do que qualquer um de nós. Ele é perfeito. E nós precisamos aceitar isso. Nós não somos bons o suficiente. Aliás, se você está vivendo momentos difíceis na sua vida, eu tenho quase certeza que você está vivendo porque você fez as suas escolhas. E isso só prova o meu ponto aqui. Quando Deus quer punir alguém, basta que Ele entregue alguém aos seus desejos.
Porque nós somos muito bons em nos conduzir para a destruição. Então nós precisamos de Jesus. Nós precisamos que alguém nos pare. E Jesus está aqui nessa noite para nos parar e dizer: deixa eu assumir o controle. Jesus está aqui para assumir o controle da sua vida. E basta você entregar. Basta você dizer: tudo bem, eu me rendo, Senhor. Eu paro de lutar, eu desisto de lutar e querer construir os resultados da minha vida na força do meu braço. Eu entrego ao Senhor todas as coisas. Eu desisto de lutar contra o pecado com as minhas forças. Eu me rendo ao Senhor, e nós vamos começar a entender isso. Qual é o papel da santificação na salvação? Porque assim, a gente sabe que ninguém é salvo por obras. Então não é o meu desempenho de quão santo eu sou, vou ser salvo. Não. Por outro lado, tem uma galera que diz assim: não, a salvação não tem mérito. Então você pode ser salvo pela fé, e você pode viver a vida que você quiser, que você é salvo. Uma hipergraça, uma graça barata, também não é verdade. Os dois extremos estão errados. Então a gente precisa do ponto de equilíbrio. Coloca Romanos 8:1. Nós vamos descobrir que ponto de equilíbrio é esse agora. Romanos 8:1 vai falar da salvação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Isso aqui, eu e você não podemos fazer nada a respeito disso. Jesus fez, está pronto, completo. A gente só precisa se apropriar pela fé. Jesus fez. Entretanto, logo no versículo 2 ele diz: porque estamos salvos, porque não há condenação, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu sou salvo por Jesus, mas essa salvação ela me alcança e ela me liberta do pecado. O que a gente pode concluir com isso? Que a santificação é a evidência da salvação. É mais ou menos assim: se você está doente e de repente você sente uma febre, eu estava falando até sobre isso na Escola de Libertadores. A febre, ela não é a doença em si, ela só é um indicador de que existe algo dentro de você. A mesma coisa, a santificação representa na nossa vida espiritual. Quando você vê alguém lutando contra o pecado, quando você vê alguém dizendo: eu não quero mais viver no pecado, eu decido romper com esse estilo de vida, embora ainda esteja em processo interior de transformação, essa pessoa tem a evidência de que ela teve um encontro com Jesus. Ela tem evidência, ela teve um encontro com Jesus. Por quê? Ela está lutando contra o pecado. Ela não quer mais pecar. Por que eu estou falando isso? Por que é importante entender isso? Porque, irmãos, se você não tem nenhum nível de santificação na sua vida, nenhum nível, isso pode ser a evidência de que você nunca teve um encontro com Jesus. Se você não consegue vencer o pecado em nenhum nível, se você não consegue se separar para Deus em nenhum nível, significa que você precisa de um encontro com Jesus. Por que isso é importante? Porque ao invés de você ficar tentando mudar o seu comportamento, sabe o que você precisa? Você precisa vir aqui no altar e dizer: Deus, eu preciso de um encontro com o Senhor, eu preciso conhecer o Senhor, eu não conheço o Senhor. Porque quando a gente ouve esse tipo de mensagem, sabe o que a gente faz? A gente vai lá, a gente volta para a nossa casa e diz assim: eu vou tentar mudar meu comportamento aqui. Peraí, isso aqui eu não vou mais fazer, eu não vou mais fazer isso aqui. Aí você fica ali lutando: eu vou mudar. Aí você passa um tempo, muda e depois cai de novo. Se você está nesse processo, isso, ao invés de você tentar tratar o seu comportamento, trate o seu interior. Você precisa de Jesus, você precisa se arrepender aqui e dizer: Deus, me ajuda, eu ainda não conheci o Senhor. Me salva de mim, me salva das minhas vontades, do meu orgulho, da minha arrogância. Me salva, Deus. Você precisa de humildade, de se humilhar, e não de ir para a sua casa tentar reverter o quadro da sua falta de santificação. Não, você precisa de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento. Não tente sair daqui e se consertar. Ah não, agora eu vou ser melhor. Vou ser melhor. Você não vai conseguir. Lembra
aquilo que a lei for incapaz de fazer. A lei representa essa ação humana, o conjunto de regras que o homem pode seguir, que supostamente agrada a Deus, mas ela não foi capaz de atingir o seu alvo. Então Jesus teve que vir. Então a gente precisa dele, se humilhar diante dele, reconhecer que somos miseráveis diante dele em arrependimento. É isso que a gente precisa. O que eu quero dizer com tudo isso é que se você tem enfrentado guerras para se santificar, eu estou falando de pessoas que não conseguem se santificar em nível nenhum. Você precisa de salvação. Você voltar um degrau antes. Você precisa reconhecer de novo. E você pode estar 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas você não consegue, você não sabe o que é santificação. Você nasceu no evangelho, mas você não sabe o que é santificação. Seu problema é interior. É aqui dentro. Você precisa de Jesus. E não importa, você pode até ser um líder, você precisa de Jesus. Porque é possível viver uma vida e mascarar tudo, gente. Esconder tudo. É possível. Só que só você sabe o quão cansado você está, né? Só que só você sabe o quão exausto a tua alma está dessa vida. Só você sabe como você gostaria de ser santo. Mas você não está conseguindo. E você tenta de todas as maneiras disciplinar a sua vontade. Só que você nunca se humilhou de verdade diante de Deus. Esse é o convite dessa noite. O convite dessa noite é para que você venha e entregue a sua vida ao governo do Espírito Santo. E eu quero concluir essa mensagem com Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46, coloca aí. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa postura que a gente precisa hoje. A gente precisa gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Estou conseguindo não. Sou escravo do pecado. E você vai clamar quantas vezes forem necessárias. E você vai continuar clamando e clamando e clamando, se humilhando e se humilhando até o dia que a santificação vai começar a surgir no seu coração. E aí continua. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. Sabe, a gente acha que às vezes, quando a gente está vivendo uma vida miserável de pecado, a gente acha que se a gente clamar a Deus, a gente vai incomodar a Deus. Mas se tem uma coisa que não incomoda a Deus, é o clamor de alguém que reconhece que precisa de ajuda. O que não incomoda a Deus, na verdade, soa como música aos seus ouvidos. São pessoas que são capazes de clamar a Deus, embora as pessoas ao redor te julguem e te critiquem. Se você está clamando a Deus, o Senhor vai te ouvir. Chamaram o cego, disseram: ânimo, levante-se, Ele está chamando. Jesus está te chamando nessa noite para uma vida de santificação. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Sabe, culto após culto, essa pergunta nos é feita. Você está aqui hoje, Jesus está perguntando para você: o que você quer que eu faça para você? Sabe qual é o nosso problema? Imagine, você é um cego que precisa desesperadamente de algo muito importante, e você está diante do Senhor da vida aqui nessa noite, cego, e Jesus chega contigo e pergunta: o que você quer que eu faça? E você diz assim: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um emprego. Senhor, eu estou precisando de dinheiro.
Senhor, estou precisando de um casamento. Senhor, eu preciso de um marido. Senhor, me dá, Senhor. Você é um cego pedindo a coisa errada. Se você é um cego que pede um carro, agora você é um cego com um carro. Do que isso te adianta, meu irmão? No que isso resolve a tua vida? Se você é um cego, e aí, Senhor, eu preciso casar, beleza. Agora você é um cego com um casamento. Do que te adianta um casamento se você é cego, meu irmão? A gente tem que pedir a coisa certa. A gente tem que pedir, Senhor, me ajuda a ver o Senhor. Eu preciso te ver, eu preciso de transformação no meu interior. E a gente está aqui tateando, dizendo: Deus, me dá as coisas, me dá as coisas, me dá as coisas. O que você precisa é ver, meu irmão. Você precisa ver Jesus. Você precisa olhar o seu estado e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. É disso que a gente precisa. Não é de um carro que você precisa. Não é de um emprego que você precisa. Não é de um casamento melhor que você precisa. Você precisa de Jesus. Só isso. Só isso que é tudo isso. E aí Jesus está aqui, está dizendo: o que você quer que eu te faça? Você quer o quê? Você entrou por aquelas portas ali, veio buscar o quê? Vista ou mais alguma coisa? E daqui a pouco o cego volta. Agora com o carro ele volta e diz: Deus, agora está faltando a casa, mas continua cego. Deus, meu marido converteu, minha esposa converteu, meus filhos converteram, mas eu continuo cego, então eu vou pedir outra coisa agora. Não é disso que você precisa de Jesus, você precisa ver, meu irmão. O cego perguntou-lhe, o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Se você quiser ver Jesus, Ele está pronto para se revelar para você. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós. Isso é lindo. Serei achado de vós. Sabe, já brincou de pique-esconde com seus filhos? Quando o pai vai brincar de pique-esconde com a criança, ele faz assim, ó. Estou brincando de esconde-esconde com a minha filha. Ela está vendo o meu pé. Ela está vendo o volume que eu faço aqui atrás da cortina. É assim que Deus brinca de pique-esconde com a gente. De uma maneira que você possa achá-lo. De uma maneira que fique evidente onde ele está e você possa ir lá com ele e dizer: eu te achei, pai. Ele está doido para ser achado por você. Que você o procure e você vai achá-lo. Então a pergunta dessa noite é: você precisa sair daqui e consertar sua vida? Ou você precisa vir correndo aqui, se humilhando e dizendo: Deus, preciso do Senhor? O que você precisa? E aí, volta lá em Romanos 8. Eu quero ler novamente para finalizar essa parte desse trecho. Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ele pagou o preço. Fica de pé nessa noite, em nome de Jesus.